A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 3, que fala assim: Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 4, ele fala assim: O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, uma passagem muito interessante porque fala sobre a graça de Deus. E ele fala, né, que Jesus, ele se entregou para nós desarraigar, né, tirar a raiz deste mundo perverso. Porque se Jesus não tivesse vindo, se Jesus não tivesse apresentado para nós a verdade, nós estaríamos vivendo as mentiras do mundo. Nós já teríamos sido consumidos, né? Hoje em dia, um já mata o outro. Imagina se nós não tivéssemos conhecido a verdade, não tivéssemos como buscar Jesus, estar com Jesus, né? Ele nos orientando, nós estaríamos totalmente sozinhos, né? Mas hoje nós temos a presença de Cristo conosco 24 horas por dia e nós precisamos aproveitar isso. Por que Deus pediu que eu mostrasse para vocês essa palavra e falasse sobre isso? A primeira coisa que Deus está pedindo para falar a respeito da graça, que é um favor imerecido, todo mundo já sabe disso, né? Nós não merecemos nada, mas Deus, através da graça dele, ele derrama este favor imenso pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Mas Deus está falando especificamente com algumas pessoas que você cultiva dentro de você um sentimento de culpa tão grande. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, tá? Mas Deus sabe. E você cultua dentro de você alimenta dentro de você um sentimento de culpa tão grande, você se coloca numa posição em que você se sente culpada de determinadas situações da tua vida. Alguma coisa que aconteceu. E você começa, dentro desse sentimento de culpa, a gerar um sentimento de medo. E aí você fica cultuando esse sentimento de culpa, cultuando esse sentimento de medo diante dessa situação que você viveu. Deus está falando para você se livrar desses sentimentos e começar a viver pela graça que é o favor imerecido de Deus. Ah, mas missionário, eu me sinto muito culpada diante da situação. Eu acho que eu deveria ter feito mais, eu acho que eu agi de tal forma, isso provocou tal situação. Eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado aquilo. Eu me sinto culpada por causa disso. Meu filho foi embora de casa, meu marido foi embora de casa, minha filha foi embora de casa. Irmãos, eu não sei a situação que você está vivendo, mas Deus sabe. E Deus está falando para você, tire de dentro de você este sentimento de culpa, porque hoje Ele está arrancando isso de você. Na verdade, você não tem força para tirar isso. Deus está tirando de dentro de você esse sentimento de culpa, e esse sentimento que, por trás desse sentimento de culpa, vem o sentimento de medo. E você começa a ter medo de tudo. Você tem medo do que possa vir, você tem medo do que isso pode causar, você tem medo do que já causou, e você está vivendo um processo de pânico muito grande. E esse processo é muito perigoso, sabe por quê? Porque o ser humano começa a se isolar diante dessa situação. O medo, ele não provém de Deus. Ele não provém de Deus. A importância do medo na minha vida e na sua vida é mais para preservar a nossa vida mesmo. Se você está num penhasco, por exemplo, e você vê que ali tem uma altura, que se você escorregar, se você andar muito na beira do precipício, você vai cair e morrer, o medo, de uma certa forma, ele te protege nesse sentido. Você sabe que se você correr em alta velocidade na estrada, você fica com um pouco de medo de fazer esse tipo de coisa, porque você não sabe se você vai ter controle sobre o carro. Então você pode provocar um acidente na vida dos outros, matar pessoas inocentes e tirar a sua própria vida. Então o medo, de uma certa forma, ele nos ajuda a preservar a nossa vida em determinadas circunstâncias. Mas nós que temos vida com Deus, eu tô falando de uma vida espiritual, tá? Nessa vida espiritual com Deus, nós não podemos ter medo. O medo não provém de Deus. Então, assim, quando eu falo pra vocês, não tenha medo que o medo não provém de Deus, não é pra você enfiar a mão no fogo, não, porque você vai queimar a tua mão, tá? Não é pra você pegar sentar num caco de vidro que você vai se furar. Você vai sair cortado, você vai sair machucado. Não é nesse sentido. O medo,
Nós precisamos desse medo no nosso dia a dia porque ele previne a nossa vida de muito acidente, de muitas situações constrangedoras, situações que vão deixar sequelas físicas em você. Então nós precisamos ter este medo nesse sentido físico. Mas quando nós falamos de Deus, de uma vida espiritual, não pode existir o medo, porque Satanás sabe. Aí você tem medo de se relacionar de novo, você tem medo de Deus não restituir teu casamento, você tem medo do teu filho não ficar curado, você tem medo de morrer com essa doença e Deus nunca fazer nada por você com relação a isso. Você começa a gerar um monte de medo, Satanás fica só olhando. Ele fica só te analisando. E ele vai cultuando em você com dardos inflamados, usando boca de outras pessoas, pessoas próximas de você, para colocar medo em você. Deus está falando para você, vai em frente, abre o negócio, faz o negócio, que eu estou contigo. Eu estou com você nesse negócio. Você tem medo de abrir o comércio, você tem medo de abrir a fábrica, por quê? Porque ele fica ali só colocando medo. Ó, não é Jesus que está falando com você, não. Se fosse você, eu não abria, não, que você vai falir. Ó, você já faliu lá atrás, esse negócio não vai dar certo. Se Deus já falou para você que está nesse negócio, para que você está com dúvida? Você nunca vai conseguir viver com Deus e usufruir das bênçãos de Deus se você ficar com essa dúvida e com esse medo no teu coração. Então, na vida espiritual, nós não podemos ter medo. Você tem que banir esse medo de você. Banir. E você tem que tirar esse sentimento de culpa de dentro do teu coração, porque Deus vai limpar isso de você hoje. Sabendo o seguinte, se você teve culpa, você vai ter oportunidade de consertar. Porque, irmãos, a maior oportunidade que Deus nos dá, a maior e divina e sobrenatural é o recomeço. Imagina só, se a gente caminha e erra e a gente não consegue recomeçar. Com Deus não existe isso. Com Deus, Ele sempre te dá uma nova oportunidade. E esse recomeço com Deus é maravilhoso por quê? Porque você vai recomeçar com uma cabeça diferente, pensamentos diferentes, com sentimentos diferentes, com caráter diferente, com formas diferentes de agir. E Deus vai estar sempre no controle porque você vai estar recomeçando, trilhando uma nova história, uma nova vida respaldada por Deus. Então Deus está falando para você, tira esse sentimento de culpa do teu coração, porque eu estou entrando com um recomeço na tua história. Deus não vai permitir que Satanás use isso contra a tua vida mais. Porque isso está atrapalhando a tua vida com Deus. Você fica remoendo esse sentimento de culpa, você acha que a culpa é sua. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo que você não teve culpa do que aconteceu. Você foi colocado numa situação e colocada numa situação em que você só tinha aquela reação. Você só podia fazer aquilo naquele momento. Você deu o seu melhor naquele momento. Então Deus está falando para você, eu não vou perder você para Satanás. Eu não vou deixar você ficar escravo desse sentimento, escrava desse sentimento, porque eu tenho um recomeço para tua vida. E tem pessoas aqui que vão assistir esse vídeo que realmente erraram, fizeram errado. Mas Deus está falando para você, eu sou um recomeço na tua vida. E você tem que deixar eu trabalhar para que esse recomeço venha, para que você possa viver uma nova história, para que você possa ter uma nova experiência de vida, para que você possa crescer. Porque Deus também quer mostrar através da tua vida que Ele transforma. Deus também quer mostrar para as outras pessoas que as pessoas também mudam. E Deus trabalha muitas vezes com algumas impossibilidades aos nossos olhos, que para Deus tudo é possível. É impossibilidade aos teus olhos, mas para Deus é possível. Então, isso que você coloca, esse sentimento de culpa, esse sentimento de medo, essa mania que você tem de achar que não tem possibilidade, que não há conserto, que não vai ter como resolver. Deus está falando para você hoje, para mim não existe nada impossível, eu sou o dono de tudo. Eu tenho o poder e o controle de tudo, a última palavra é minha. Então Deus hoje está tirando de você esse sentimento de culpa. Deus está tirando de você esse sentimento de medo. Isso não pode existir na tua vida com Deus. E Deus está falando para você, está chegando um recomeço. Deus vai dar o direito de você recomeçar. Vai ser tudo novo. Vai ser tudo diferente. Vai ser tudo de uma forma que você nunca imaginou.
Por que que Deus dá esse recomeço para nós? Porque Ele confia em nós, irmãos. Se nós confiássemos em Deus, pelo menos 1/3 do que Ele confia em nós, e olha que nós somos falhos, hein? Tudo seria diferente. Então aprende a confiar no Senhor. Tira esse sentimento de culpa do teu coração. Descansa em Cristo, sabendo que Ele tem um recomeço para você, uma nova história para você. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele trilhar este novo caminho. Mas tira do teu coração esse sentimento de culpa. Deus sabe, Deus viu, Deus ouviu, Deus estava lá. Deus tem controle sobre todas as coisas. Eu não sei como que Ele consegue, é algo sobrenatural, porque são muitas pessoas, envolve muitas vidas e muitas histórias, mas Ele tem um poder imenso de saber tudo o que acontece na vida de qualquer pessoa. Até daquele índio que está lá naquela floresta lá amazônica, que tem aldeia lá que nunca teve acesso a um homem da cidade, né, a civilização. Deus sabe tudo o que acontece naquele lugar. Deus tem controle sobre todos os animais, todos os organismos, os micro-organismos. Ele tem controle de tudo. Olha o poder do Deus que você serve. E você está aí escravo e escrava de um sentimento de culpa. Deus está mandando você se libertar disso hoje. Deus está libertando você, porque você sozinho, sozinha não consegue. Então toma posse dessa libertação hoje. Porque Deus está tirando todo esse sentimento de culpa. Ah, mas tem os acusadores, missionária. Tem as pessoas que me apontam o dedo. Deixa Deus fazer justiça. Porque através do teu recomeço com Deus, através de uma nova história que Deus está fazendo para você, Deus vai calar a boca de todos os teus caluniadores e teus perseguidores. E eles vão ver que você tem um Deus vivo, um Deus ativo, um Deus que está aí o tempo todo cuidando de você. Um Deus de misericórdia, um Deus de amor, que dá oportunidades para a gente recomeçar. Então você não se sinta destruído e nem destruída nessa história. Porque você não está destruído e nem destruída nessa história. Você passou por uma fase sofrida, né? Se você realmente tem culpa, você hoje sabe que você não pode mais agir dessa forma. Você vai ser uma nova pessoa, você vai agir diferente. E você que deu o seu melhor, mas que as coisas não andaram certo, mas você fez o que você pôde. Deus agora vai te dar uma consciência maior das coisas, você vai agir diferente. Você vai estar mais amadurecido e amadurecida diante de toda essa situação. Erga a tua cabeça, porque o teu Deus hoje está te dando um recomeço. Ele está te dando o direito de você recomeçar a tua vida. De você começar uma nova história. De você ter experiências novas com Ele. E as pessoas que te julgaram, que te julgam, que apontam o dedo para você, os seus acusadores, você vai deixar nas mãos de Deus, porque é Deus que vai fazer justiça na tua causa. Porque ninguém tem o direito de julgar ninguém, né? Nós podemos até ver que o outro está errando, que o outro está fazendo, é melhor você cuidar da tua própria vida, porque quem tem vida com Deus cuida da própria vida. Não fica cuidando da vida do outro. E deixar Deus tratar. O máximo que as pessoas têm que fazer, que nós temos que fazer, que somos a igreja, é orar pelo outro. Né? Que é o que eu faço. Eu não tenho o direito de ficar julgando a vida de ninguém. Então eu vou orar para que Deus entre com a libertação, para que Deus entre com a providência na vida daquela pessoa. Eu até esqueço as histórias, porque eu não tenho nada a ver com isso. Né? Então eu, como canal de bênção, como boca de Deus nessa terra, Deus me usa para orientar as pessoas, mas não me dá o direito de julgar ninguém. Porque cada um tem a tua cruz. Então carregue a tua cruz. Por mais pesada que ela seja. Mas Deus hoje está tirando de você esse sentimento de culpa, está tirando esse medo excessivo que você tem e está falando para você que está te dando um recomeço. Recomeço é uma dádiva de Deus, irmãos. Deus é o único que poderia fazer isso por nós. Deixar a gente recomeçar novamente. Então deixa Deus trazer esse recomeço para tua vida, tá? Se liberte disso tudo hoje. Descansa no Senhor, porque agora vai vir um recomeço, uma nova história. E deixa os seus acusadores, porque Deus sabe fazer justiça, tá? Deus sabe falar por você, é Deus que vai falar por você. Então agora você se cala, tá? Descansa no Senhor. Toma posse da tua vitória, que Deus te abençoe imensamente e que você possa usufruir desse novo recomeço. Fica com Deus no nome de Jesus.